noite. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos lei que muda regras eleitorais para o ano que vem. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Determinação foi dada depois de Janot dizer em entrevista que entrou armado no STF para matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar. Nova fase da Lava Jato mira doleiros e gerentes do Banco do Brasil. Esquema de lavagem de dinheiro pode ter movimentado mais de 200 milhões de reais. No 8º dia de ataques no Ceará, criminosos incendeiam caminhão e atacam posto de saúde. Só hoje, polícia prende mais de 40 suspeitos. Autoridades da Nigéria libertam centenas de jovens em escola onde eram torturados e tratados como escravos. Essas e outras notícias em instantes no Rede TV News. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu início à montagem da equipe que irá trabalhar com ele. Para o cargo de secretário-geral do Ministério Público da União, Aras indicou o subprocurador aposentado Eitel Santiago Brito Pereira. Ele foi candidato a deputado federal pela Paraíba no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que altera a legislação eleitoral. Entre os trechos retirados pelo presidente Bolsonaro está o que previa o aumento do fundo eleitoral, que é o dinheiro destinado pela União aos partidos políticos, sem limitação prévia. O presidente também vetou a parte que recriava a propaganda político-partidária em rádio e televisão fora do período eleitoral e o dispositivo que possibilitava gastos ilimitados com passagens aéreas. Também foi excluída a permissão para que o fundo partidário fosse utilizado para o pagamento de multas. O argumento para os vetos é que as partes retiradas do texto eram inconstitucionais e afetavam o orçamento. O presidente Bolsonaro, no entanto, manteve a possibilidade das legendas utilizarem o dinheiro do fundo partidário para o pagamento de advogados e contadores em processos envolvendo questões eleitorais. Os partidos também poderão receber doações de pessoas físicas e jurídicas por meio de boleto bancário e débito em conta. Além disso, as áreas técnicas dos tribunais eleitorais não poderão opinar sobre o mérito da prestação de contas. Isso caberá apenas aos magistrados. As mudanças na legislação eleitoral que foram sancionadas já passam a valer na eleição municipal do ano que vem. As partes retiradas por Bolsonaro ainda podem voltar ao texto, se o Congresso optar por derrubar os vetos. Com seus vetos, Bolsonaro torna o projeto menos pior. Na verdade, o nosso projeto eleitoral não representa o verdadeiro pensamento do eleitor. Poucos, 2 ou 3 países no mundo ainda mantêm um sistema semelhante ao nosso. O mundo todo, praticamente, está usando o voto distrital, utilizando o voto distrital em seus diferentes formatos. No mínimo, as campanhas custam muito menos e as escolhas aproximam muito mais eleitores e eleitos. O Ministério Público Federal pediu que o ex-presidente Lula cumpra a pena no regime semiaberto. O documento foi assinado por 15 procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, entre eles Deltan Dallagnol. O pedido afirma que Lula tem bom comportamento e que reúne condições necessárias para a progressão. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril de 2017. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo sobre o triplex do Guarujá. O presidente Jair Bolsonaro teve uma primeira vitória no Tribunal Superior Eleitoral na ação que investiga se houve disparo em massa no WhatsApp na campanha presidencial dele do ano passado. O ministro Jorge Mussi, do TSE, negou o pedido de produção de provas no caso.
O entendimento de Mussi é de que não há indício de que a empresa contratada pela campanha de Bolsonaro tenha fechado contratos para disparo em massa e que não há indícios materiais que sustem as dúvidas lançadas em reportagem. Em outubro do ano passado, em meio à campanha eleitoral, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que empresários teriam comprado pacotes de impulsionamento em massa de mensagens de WhatsApp para favorecer a campanha de Bolsonaro e prejudicar o principal adversário, o candidato do PT, Fernando Haddad. Com base na reportagem, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação contra a campanha de Jair Bolsonaro por abuso de poder econômico. Na petição, o PT pedia a quebra dos sigilos bancários, telefônicos e telemáticos dos sócios das empresas denunciadas na publicação. Segundo o despacho do ministro Jorge Mussi, a notícia é genérica ao falar de empresas, açougues, lavadoras de carros e fábricas. Demais disso, não está amparada em nenhuma prova material, uma vez que, se ele de fato vendeu para pessoas jurídicas brasileiras, deveria a reportagem noticiar de forma clara quem comprou, por quanto a operação de venda deve estar lastreada em contratos de alienação de software com a devida remessa de pagamentos via transferência internacional ou boleto de cartão de crédito e depósitos. Ainda segundo o ministro Mussi, sem indícios de irregularidades, as diligências de quebra de sigilos poderiam configurar uma violação das prerrogativas constitucionais das pessoas envolvidas. Jair Bolsonaro sempre alegou que a reportagem era uma fake news e uma estratégia da oposição para tentar anular as eleições e questionar a vitória legítima e democrática dele. Durante a live semanal, o presidente Bolsonaro voltou a classificar a denúncia como fake news. O TSE decidiu, né? Não houve disparo em massa pelo WhatsApp pelo candidato Jair Bolsonaro. E ponto final. Então houve o fake news da Folha e depois deu trabalho ao TSE. Bolsonaro pediu ainda punição para quem faz falsa denúncia. Tinha que ter uma punição para o PT, tinha que ter uma punição para a Folha de São Paulo. Os caras não podem publicar as coisas. O ministro Jorge Mussi agora receberá as alegações finais e a manifestação do Ministério Público Eleitoral para depois o processo ser julgado pelo plenário do TSE. Essa decisão de ontem do TSE é um enorme balde de água fria sobre a CPMI que investiga fake news. Esse pessoal está brincando com fogo porque essa CPMI, está na cara, é uma armadilha contra o presidente da República, tentando mostrar como um processo que sua eleição não teve legitimidade. Nesse caso, juntam-se oposicionistas e também oportunistas para empurrar o governo contra a parede e obter todo tipo de vantagem. Vale o velho refrão da política. CPI, e no caso CPMI, a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba. E essa mexe com a própria democracia. A embaixada do Iraque em Brasília foi assaltada durante a madrugada. 3 homens armados renderam um vigilante, invadiram o local e fugiram com um cofre. O grupo também levou a arma e o colete à prova de balas do segurança. Não se informou se havia dinheiro no cofre, mas existe a possibilidade de que os recursos que seriam utilizados para pagar os funcionários estavam guardados no local. A Polícia Civil investiga o caso. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu hoje que o porte de armas do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, seja retirado e que ele seja proibido de entrar no STF. As afirmações foram uma resposta a uma entrevista de Janot em que ele admitiu ter ido armado a uma sessão do Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. A confissão foi feita durante entrevistas a jornais e revistas para a divulgação de um livro que conta alguns episódios da vida de Rodrigo Janot. O ex-procurador relatou que levou uma arma para a sessão do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de dar um tiro no rosto do ministro Gilmar Mendes. E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia é que eu ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antessala do Supremo,
Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui para cima dele. O episódio teria ocorrido no dia 11 de maio de 2017, em pleno andamento da Operação Lava Jato. Janot tinha pedido a suspeição de Gilmar Mendes no julgamento de um habeas corpus do empresário Eike Batista. A justificativa para o impedimento era que a esposa do ministro, Guiomar Mendes, advogava no escritório que defendia Batista. Ao se manifestar no processo, Gilmar Mendes argumentou que a filha de Janot, Letícia Barros, advogava criminalmente para a construtora OAS, investigada pela Operação Lava Jato. Segundo Janot, essa informação é mentirosa e foi isso que o tirou do sério. Minha filha nunca advogou na área penal, eu saí do sério. A minha intenção eu fui armado, eu ia dar um tiro nele e depois ia suicidar. Foi a mão de Deus. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão. Fui para a esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem, não vou fazer a sessão hoje do Supremo. Mas foi por isso aqui. Em resposta, Gilmar Mendes sugeriu que Janot procure tratamento psiquiátrico. Os senhores sabem que eu fui no Supremo Tribunal Federal sempre um crítico dos métodos do procurador Janot. Uma divergência de caráter intelectual e jurisdicional. Não imaginava que nós tivéssemos um potencial facínora comandando a Procuradoria-Geral da República. Eu tenho a impressão de que se trata de um problema grave de caráter psiquiátrico. O ministro ressaltou que as medidas tomadas pelo ex-procurador devem ser reanalisadas, inclusive as relacionadas à Operação Lava Jato. Mas isto não atinge apenas a mim, atinge a todas as medidas que ele pediu e que foram deferidas no Supremo Tribunal Federal, denúncias, investigações e tudo mais, não é? É isso que tem que ser analisado pelo país. Gilmar Mendes ainda pediu que o porte de armas de Janot seja retirado e que ele seja proibido de entrar no STF. O pedido foi feito ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de um inquérito que investiga a disseminação de fake news contra os magistrados da corte. As entrevistas de Rodrigo Janot repercutiram no mundo político e na internet. O assunto chegou a ficar entre os mais comentados nas redes sociais. Entre compartilhamentos das entrevistas e memes, a ameaça gerou comentários de espanto, de solidariedade a Janot por ter suportado a pressão e também de preocupação com os reflexos que a declaração pode ter. Em tom de ironia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez referência ao episódio durante um evento no Rio de Janeiro. O Brasil é um país estranho. Não é? Porque cada dia é uma novidade. Né? Hoje descobrimos que o procurador-geral queria matar o ministro do Supremo. Então, quem é que vai querer investir num país desse? Durante as entrevistas, Janot ainda relatou outros acontecimentos inusitados, como um pedido do ex-presidente Michel Temer para que não investigasse o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que agora está preso. Temer rebateu as acusações. Em nota, disse que, além de mentiroso, contumaz e desmemoriado, Janot revela-se um insano homicida-suicida. E agora à noite, a Polícia Federal fez operações de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-procurador Rodrigo Janot. A repórter Carolina Aguiar tem mais informações direto de Brasília. Boa noite, Carol. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Bom, nós estamos aqui no prédio onde mora Rodrigo Janot e os agentes da Polícia Federal saíram daqui há mais ou menos meia hora. Nesse mesmo horário, uma outra equipe que estava no escritório de advocacia de Janot também deixou o local porque lá também foram feitas buscas. Quem autorizou essas buscas foi o ministro Alexandre de Moraes. Como a gente viu, foi no processo das fake news, que investiga fake news contra ministros do STF, que o ministro Gilmar Mendes pediu providências. E o ministro Alexandre de Moraes é o relator desse pedido. Inclusive, na
ordem que autorizou essa operação, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou: o quadro revelado é gravíssimo, pois as entrevistas concedidas sugerem que aqueles que não concordem com decisões proferidas pelos ministros desta corte devem resolver essas pendências usando a violência, armas de fogo e até com a prática de delitos contra a vida. O ministro Alexandre de Moraes também acatou o pedido de Gilmar Mendes e suspendeu o porte de armas de Janot e também determinou que ele não pode se aproximar do STF, do prédio do STF e nem dos ministros. A determinação é que ele fique a pelo menos 200 metros, tanto do prédio quanto dos ministros. A gente ainda tenta contato com o ex-procurador Rodrigo Janot, mas por enquanto ainda não temos o posicionamento dele sobre essas operações de hoje. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Olha, para ficar claro, pensar em matar alguém e depois dar um tiro na própria cabeça não é crime. Não existe esse crime, portanto, ele não pode ser processado por isso. Os instintos mais primitivos, você vê, estão soltos em Brasília. Fatos como esses, envolvendo figuras que decidem a vida nacional, mostram os intestinos do ambiente na capital do Brasil. São episódios como esses que desacreditam autoridades, instituições e colocam negativamente o país perante o mundo. Só há uma frase que resume esse faroeste caboclo: isso é uma vergonha. A Petrobras anunciou hoje um novo aumento no preço da gasolina nas refinarias. O repasse aos consumidores ficará a critério dos postos e das distribuidoras. O reajuste foi de 2,5%. Há uma semana, a estatal já havia elevado o valor do litro da gasolina em 13,5% e do diesel em 4,2%. Com a elevação de hoje, a gasolina acumula alta de cerca de 6,1% nas distribuidoras em uma semana. Segundo o governo, o aumento foi motivado pelo ataque às instalações de uma petroleira saudita há cerca de 2 semanas. A taxa de desemprego cai e a informalidade cresce no país, de acordo com o IBGE. Segundo a PNAD, a taxa de trabalhadores sem emprego ficou 0,4 ponto percentual menor no trimestre que se encerrou em agosto. O número caiu de 12,3% para 11,8%. Portanto, 12.600.000 brasileiros permanecem desempregados. Apesar dos sinais de recuperação, os números do IBGE mostram que o aumento do emprego tem sido puxado principalmente pela informalidade, que atingiu nível recorde, 41,4% da população ocupada, ou 38,8 milhões de brasileiros. Bom, hora de conversar com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Eu acho que essa é a segunda parte que é o preocupante, né? Quer dizer, cai o desemprego, mas ele é puxado pelo aumento da informalidade. Aliás, existe um equívoco aí, Amanda. Não existe emprego informal, existe trabalho informal. Então, o que cresce é esse tipo de contratação que é totalmente informal. E aí você pergunta, mas por que tanto aumento da informalidade? Você sabe melhor do que eu, né? Não existe confiança nesse futuro próximo de Brasil. Demanda para que as empresas contratem, aumentem produção. Então, estamos ali no 0 a 0. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite, Sara. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Na verdade, você viu aí, é metade. Nós temos metade dos trabalhadores brasileiros na informalidade. E falta de confiança, falta de um projeto político, é grave, hein? 50% de trabalhadores na informalidade. Agora, o que nós temos nessa conta de trabalho informal? Nós temos os empregados do setor privado e os trabalhadores domésticos que não têm carteira assinada. São trabalhadores que trabalham por conta própria, ou se não, empregadores que não têm o CNPJ. Aqueles que também trabalham ajudando parentes, são milhares de pessoas. E aí toda atenção é pouca. Por quê? Porque informalidade, que é o que nós estamos vendo aí na reportagem, não tem nada a ver com trabalho intermitente. Cuidado, não confunda as coisas.
No contrato de trabalho intermitente, o trabalhador é remunerado de maneira proporcional, ok, recebe apenas pelas horas trabalhadas, mas ele tem registro em carteira, tem direito trabalhista, tem férias, tem 13º, tudo proporcional ao que ele trabalha. Já nesse trabalho informal, aí, gente, não tem nada disso. E o que se considera no trabalho informal? É o trabalho realizado sem qualquer proteção trabalhista ou previdenciária. Ou seja, diferente do trabalho intermitente, a informalidade agrava a pobreza. O contratante paga aquilo que quer, não tem contrato, não tem segurança nenhuma e aumenta, portanto, as desigualdades sociais. É um cenário, gente, que só vai mudar quando nossos empregadores estiverem convencidos da aprovação das reformas constitucionais, da modernização do Estado brasileiro e de um projeto político que dê futuro a este país. Amanda. Obrigado, Salete. Obrigada. No último ano, cerca de 3.000 pessoas entraram na fila de transplantes à espera de um órgão compatível. Já o número de doadores se mantém estagnado. Os especialistas alertam para a importância de informar os familiares mais próximos sobre a intenção de ser doador. No Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, o Hospital das Clínicas de São Paulo e o Ministério da Saúde promoveram campanhas para conscientizar a população. Para poder doar, não adianta deixar nada por escrito, tem que avisar o seu familiar. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, até junho deste ano, mais de 35.000 pessoas aguardavam por um doador, aumento de quase 9% na comparação com 2018. Já o número de doadores efetivos praticamente não se alterou, menos de 1.800. O drama de Renata começou há 4 anos. Entrei na fila, já saí, aí agora eu entrei de novo e agora eu tô cada vez mais debilitada, sofrendo com a doença e aguardando. O pequeno Ravi foi diagnosticado com uma doença rara poucos dias após o nascimento. A única solução era o transplante de fígado. Por isso, o menino teve que entrar na angustiante fila de espera. Preocupados com a saúde do filho, os pais fizeram uma campanha nas redes sociais. Depois de vários compartilhamentos, 28 pessoas se ofereceram para fazer a doação. Por sorte, um dos candidatos já tinha feito todos os exames necessários. Luiz Fernando ia doar uma parte do fígado para outra criança, mas a paciente teve uma complicação e quem recebeu o órgão foi o Ravi. A minha ideia aqui é estar conscientizando todos vocês a serem doador. Por quê? Porque você vai estar salvando vidas, cara. 2 anos e meio depois, Ravi ainda precisa de acompanhamento médico, mas leva uma vida normal. Um alívio para a família que ganhou um novo integrante. Luiz Fernando, no caso, é o pai número 2, né? Pessoa das mais importantes na minha vida. Então, assim, um agradecimento é imenso. Com a nossa história, comove assim, o coração das pessoas e que elas sintam mais necessidade de ajudar umas às outras. O Prêmio Educador do Ano reuniu hoje em São Paulo os finalistas para participar de uma imersão na cidade antes do anúncio do grande vencedor. Um passeio por pontos turísticos da capital paulista, como a Estação da Luz, para conhecer um pouco da história e da cultura da cidade. Quem ensina também tem muito que aprender. Essa imersão é uma imersão, sobretudo, cultural, né, intelectual. Com certeza, voltando para o interior do Rio de Janeiro, de onde eu sou, voltará um professor Rodrigo completamente diferente daquele que saiu. Professores dos estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina e de São Paulo estão na cidade para concorrer ao maior e mais importante prêmio da educação básica brasileira. O Prêmio Educador do Ano reconhece o trabalho de professores dos ensinos médio e fundamental de escolas públicas e privadas de todo o país. Representa o resultado de um grande esforço para que nós possamos mostrar para outros professores brasileiros projetos e que esses projetos sirvam de inspiração para que eles possam melhorar cada vez mais a qualidade da educação básica no Brasil. Esses são os 10 professores escolhidos entre os quase 5.000 inscritos no Prêmio Educador Nota 10 2019.
Cada educador apresentou um projeto diferente, com ideias inovadoras e temas relevantes ligados à educação e à gestão da escola. Mas o que todos têm em comum aqui é a vontade de ensinar. O professor de Educação Física, Luiz Gustavo, conquistou a academia selecionadora com o projeto Ressignificando as Visões sobre o Corpo. Incomodado com a forma como os alunos do terceiro ano do ensino médio se relacionavam com a autoestima, o professor de Paulínia, no interior de São Paulo, decidiu agir. Todo o corpo é diferente, mas os alunos precisavam entender essas diferenças. Então nós fomos fazendo vários trabalhos, vivências, reflexões, desenhos, atividades escritas, para repensar esse corpo. Os problemas sociais apontados pelos alunos de uma escola pública em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, foram expostos em artigos produzidos por eles. Com os resultados positivos, o projeto da professora Patrícia avançou ainda mais. Um dos alunos sugeriu, vamos colocar isso, vamos colocar nossa voz para o mundo, né? E sugeriram o gênero podcast, que era um gênero que eu era consumidora, não era produtora, eu precisei me especializar. Então imagine você, jovens do Agreste Potiguar, tiveram suas vozes baixadas por 4 continentes do mundo. No dia 30 de setembro será escolhido o vencedor de mais uma edição do Prêmio Educador do Ano. O professor vai receber ainda um prêmio de R$15 mil. Em nova fase da Lava Jato deflagrada hoje, a Força Tarefa investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria o envolvimento de gerentes do Banco do Brasil. O esquema pode ter movimentado mais de R$200 milhões. Policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e 1 em Natal, no Rio Grande do Norte, nas casas de funcionários do Banco do Brasil e de uma agência de câmbio. Não houve buscas em agências da instituição. A nova fase da Lava Jato, nomeada Alerta Mínimo, apura a atuação de doleiros e agentes financeiros que teriam facilitado a lavagem de mais de R$200 milhões entre 2011 e 2014. Entre os acusados de envolvimento no esquema, 3 gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil. De acordo com as investigações, os funcionários do banco encobriam operações irregulares de desconto de cheques trocados por dinheiro para pagamento de propina. Além disso, ajudavam a criar justificativas internas falsas para evitar a fiscalização do setor de monitoramento do banco e do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, hoje Unidade de Inteligência Financeira do Governo. Em troca, recebiam comissões e vendiam produtos da agência para atingir metas de produtividade. O dinheiro dos cheques era usado por empresas que pagavam por vantagens indevidas, como a obtenção ou manutenção de contratos com a Petrobras. Valores milionários chegavam e eles eram sacados em espécie por meio de cheques. Mas muitas vezes, conforme fases anteriores da Lava Jato já revelaram, o valor é sacado artificialmente. Vem o cheque, o caixa permite que ele seja sacado, mas o dinheiro nem sai do banco e ele só é desconectado da linha bancária para ser depositado fracionadamente em outras contas. Os gerentes também teriam aberto contas sem a documentação necessária ou com assinaturas falsas em nome de empresas do ramo imobiliário. A abertura de contas sem qualquer documento. Então, o que é absolutamente inadmissível que um gerente permita a abertura de contas sem documento, a movimentação por pessoa que não tem ligação com a empresa, não tem autorização de movimentar valores, a participação dos gerentes nessa, inclusive preenchendo cheques, fazendo essas medidas que, obviamente, eles fazem com que essas transações fiquem fora do radar. Ainda segundo o Ministério Público Federal, doleiros participavam do esquema. Apenas um deles, que não teve o nome divulgado, teria ajudado a produzir pelo menos R$110 milhões em espécie para o pagamento de propina. Em nota, o Banco do Brasil informou que tem colaborado com as autoridades que já iniciou processos administrativos que podem resultar na demissão dos funcionários envolvidos. Ainda há muito a investigar e muita gente para responder a processos criminais. Não é só no Banco do Brasil, não. Por isso, ao contrário do que querem alguns, a Lava Jato precisa continuar e ser prestigiada.
A onda de ataques criminosos no Ceará completou uma semana. Hoje, mais de 40 suspeitos foram detidos. No 8º dia de ataques, apenas 3 ações foram registradas. Em São Luís do Curu, litoral do estado, um caminhão que transportava carne foi queimado na BR-222. O que restou da carga foi saqueado por moradores da região. Em Paramoti, no Sertão Central, o alvo foi um posto de saúde. Na capital, os criminosos incendiaram parte de uma passarela num bairro nobre. Não houve feridos. A polícia continua nas ruas em busca dos autores dos atentados. Hoje pela manhã, na operação Contra-Ataque, 42 suspeitos foram presos. Mais de 100 policiais e 30 viaturas participaram da operação. Todos os detidos fazem parte da organização criminosa que está por trás dos atentados. Ao todo, mais de 100 suspeitos foram presos desde o início dos ataques há uma semana. O motivo, segundo as investigações, é o fim das regalias nos presídios. Mais de 500 detentos ligados à facção criminosa que ordena os ataques foram transferidos de unidades por medida estratégica. Com o reforço do policiamento nos terminais e dentro dos ônibus, a frota voltou a circular normalmente. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje um homem acusado de chefiar uma milícia que atua no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Marcos Vinícius Gomes Dias, conhecido como Panelada, foi capturado quando se preparava para sair de casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As investigações indicam que a quadrilha, chefiada por ele, cobrava uma taxa para fazer a segurança de moradores, comerciantes e mototaxistas da região. O grupo também explorava o serviço de TV a cabo clandestina. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o bando costumava torturar e espancar integrantes de quadrilhas rivais e suspeitos de praticar crimes. Na ação, os agentes apreenderam dinheiro, um relógio, radiotransmissores, além de uma identidade funcional de perito da Justiça. Panelada estava foragido desde junho e vai responder por roubo qualificado, extorsão com emprego de arma de fogo, formação de quadrilha, porte ilegal de arma e tortura. Foi preso na Argentina um empresário brasileiro acusado de matar um morador de rua em Santo André, no ABC Paulista, em maio. Marcelo Pereira de Aguiar estava escondido na cidade de Paso de los Libres, que faz fronteira com o Brasil. O empresário é apontado como principal suspeito de assassinar o morador de rua Sebastião Lopes, de 40 anos. Câmeras de segurança registraram o crime. As imagens mostram quando um carro de luxo estaciona. Um homem desce pelo lado do passageiro, aborda o morador de rua e dispara 5 tiros contra ele. Mesmo baleado, Sebastião consegue correr. Depois da ação, o suspeito volta para o veículo e foge. A polícia acredita que o empresário cometeu o crime porque estava incomodado com o morador de rua, que ficava próximo à pizzaria dele. Agora, a Interpol vai enviar à Argentina as informações do decreto de prisão para que Marcelo seja extraditado ao Brasil. O governo do estado de São Paulo divulgou hoje os indicadores de criminalidade dos primeiros 8 meses do ano. O balanço divulgado logo cedo pelo governador João Dória, do PSDB, é referente ao período de janeiro a agosto deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os latrocínios apresentaram queda de quase 37%. Os roubos de carga diminuíram mais de 20% em relação aos 8 primeiros meses do ano passado. Os roubos de veículos também diminuíram. Em todo o estado, houve redução de 9,2% do número de homicídios. Ao lado do comandante-geral da Polícia Militar e do delegado-geral de Polícia do Estado, Dória comentou os números apresentados e exaltou o trabalho da polícia. Com este índice, São Paulo está inserido dentro do contexto das principais regiões do mundo, onde a segurança pública, onde a área de segurança é considerada e a população tem como área segura. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, este é o 8º mês de queda da criminalidade em todo o estado. Questionado sobre o índice de pessoas mortas pela polícia, Dória voltou a defender o uso progressivo da força policial sempre que necessário.
Nesta circunstância, eu volto a repetir o que eu sempre disse. Entre a vida de um bandido e de um policial, o governo de São Paulo fica com a vida do policial. O comentarista de segurança da Rede TV, Jorge Lordello, comentou os índices de redução de letalidade apresentados hoje. Os números são muito positivos porque nós verificamos que os números são decrescentes. A população consegue perceber isso com mais policiamento na rua, tendo esse sentimento de segurança, e com isso é normal que você tenha um resgate da autoestima do cidadão. As manchas de óleo que estão aparecendo nas praias do Nordeste já atingiram mais de 100 localidades. O óleo não é brasileiro e pode ter sido descartado em alto mar. As primeiras manchas de óleo apareceram no início deste mês em praias de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte, estado onde o piche foi identificado em 43 locais diferentes. De lá para cá, 108 localidades de 50 municípios notificaram o surgimento dessas manchas. Em todo o Nordeste, somente a Bahia não foi afetada. O IBAMA informou que as análises das amostras feitas pela Petrobras e pela Marinha revelaram que se trata de óleo cru e que não é de origem brasileira. A hipótese é de que este material tenha sido descartado em alto mar há pouco mais de um mês. O ICMBio e a Marinha investigam o caso. Identificando, a gente pode aplicar a multa de lei de crimes ambientais, que varia de R$ 50 a 50 milhões de reais, no caso, no responsável pelo dano ambiental. A Agência Pernambucana do Meio Ambiente estima que em 20 dias será possível identificar com precisão onde ocorreu o vazamento ou descarte do óleo e identificar a embarcação responsável. O petróleo bruto é uma mistura de vários compostos. Por isso, a recomendação é que a população evite o contato direto com a substância encontrada nas praias. O óleo já atingiu aves, peixes e 9 tartarugas. 7 morreram. E chegou a hora de saber como vai ficar o tempo no primeiro fim de semana da primavera. Olá, boa noite para todo mundo. Antes da gente ver como fica o tempo nesse final de semana, vamos falar do sul do Brasil, porque olha, fez um frio danado nas primeiras horas do dia hoje. Muitas cidades tiveram temperaturas aí abaixo de 10 graus no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Na Serra Catarinense, em São Joaquim, fez apenas 0 grau e teve geada. Amanhã, o sabadão promete ser aí de sol, tempo firme nos 3 estados aqui do sul do Brasil, mas as temperaturas seguem mais baixas em relação ao restante do país, principalmente nas primeiras horas do dia, viu? Em São Joaquim, mínima de apenas 7 graus. Em Curitiba, a temperatura não passa dos 18. Na capital, Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 25 graus. No sudeste do Brasil, as instabilidades que trouxeram chuva durante essa semana já se afastaram, por isso o tempo fica firme, aberto, o sol aparece aí em todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, até em Vitória, em áreas aqui do extremo sul de Minas Gerais. Na capital paulista, o sol vai ganhando força, ele vai aparecendo mais. Até segunda-feira esquenta mais também, a máxima chega aos 26 graus. Amanhã, máxima de 22 e ainda faz friozinho aí de manhãzinha e à noitinha, mínima de apenas 11 graus. Vamos para a praia, então? Litoral paulista, o sol está garantido, tempo firme. A gente vê aí Santos, por lá não vai esquentar muito não, máxima de 21 graus amanhã e de 22 no domingo. No Rio de Janeiro, a chuva vai parar, o tempo abre mais, o sol volta a aparecer. Mas as temperaturas também não vão subir muito não, 23 graus sábado, 24 no domingo. Agora a gente vai para o Nordeste, onde o sol está garantido e vai estar quente também em Fortaleza, máxima de 32 graus, vai da praia. E vai ser assim em boa parte do Nordeste do Brasil, o tempo fica firme e seco em todo esse amarelão aqui do mapa. Só em áreas aqui do litoral sul da Bahia, pegando inclusive o interior baiano, é que o tempo fica mais encoberto e tem previsão de chuva. E as pancadas de chuva vão se espalhar aqui por todo o norte do Brasil, centro-oeste, até Minas Gerais. Em Cuiabá, a chuva chega a partir da tarde, mesmo assim o ar vai estar bastante abafado. O dia já começa com mínima de 27 graus, máxima de 34. A chuva deve chegar em Palmas, onde faz 36 graus e chove a partir da tarde também em Belo Horizonte, com máxima de 26. Mato Grosso do Sul, sem chuva, tempo firme e seco. Em Campo Grande faz 31 graus, mesma coisa em Manaus, mas por lá tem previsão de pancadas de chuva. Eu fico por aqui.
aqui. Um ótimo final de semana para você. Aproveite, eu te espero segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. As próximas semanas prometem ser de trabalho pesado para o Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. O órgão é responsável por investigar a denúncia contra Donald Trump, que serviu de base para a abertura de um processo de impeachment. Veja na reportagem de Luciana Camargo. Segundo o deputado democrata Adam Schiff, que preside o Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, o primeiro passo agora é intimar as testemunhas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, disse que as autoridades do Pentágono fornecerão as informações necessárias. O parlamento estará em recesso nas próximas 2 semanas, mas os membros do Comitê de Inteligência da Câmara já foram instruídos a permanecer em Washington. É preciso colher o máximo de informações possível para escrever os artigos do impeachment. O impedimento de Donald Trump só acontecerá se for aprovado por maioria simples na Câmara e tiver 2/3 dos votos a favor no Senado. O processo pode demorar meses. Mas os democratas esperam concluir a investigação até o dia de Ação de Graças, 28 de novembro. Foi uma ligação entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que fundamentou a abertura do processo de impeachment. Na conversa, Trump pede para Zelensky investigar o filho de Joe Biden, principal pré-candidato democrata e ex-vice-presidente. Hunter Biden trabalhava em uma empresa de gás da Ucrânia. Hoje, em uma rede social, Donald Trump disse que se a conversa que ele teve com o presidente da Ucrânia não for considerada apropriada, então nenhum futuro presidente poderá falar novamente com outro líder estrangeiro. Segundo a imprensa americana, a Casa Branca reconheceu que arquivou a transcrição da conversa num sistema de documentos secretos. O texto só foi divulgado por ordem do presidente americano. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Mais de 300 jovens foram resgatados de um reformatório islâmico na Nigéria, onde eram escravizados e torturados. As vítimas, a maioria crianças, eram mantidas presas neste reformatório da cidade de Kaduna, no norte do país. Os meninos foram encontrados com sinais de violência física e sexual, desnutrição e muitos estavam amarrados ou acorrentados. A polícia classificou o local como Casa da Tortura. Segundo as investigações, alguns jovens foram submetidos a essas condições durante anos. 8 suspeitos foram presos. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou hoje a criação de uma missão internacional independente para investigar violações dos direitos humanos na Venezuela. A determinação foi aprovada hoje em Genebra por 19 votos a favor e 7 contra. O texto pede que os integrantes da missão, que ainda serão definidos, sejam enviados à Venezuela com urgência. O documento pede também a cooperação das autoridades do país. A missão terá como objetivo investigar casos de execuções extrajudiciais, torturas, maus tratos, entre outras ações ocorridas desde 2014. O representante da Venezuela na ONU, Jorge Valero, disse que a iniciativa viola os princípios do respeito à soberania e da não interferência nos assuntos internos do Estado e afirmou que a missão não contará com o apoio do regime de Nicolás Maduro. Em julho deste ano, a ONU divulgou o documento exigindo que a Venezuela parasse de violar os direitos humanos. O texto abordava aspectos como a liberdade de expressão, perseguição política, o uso excessivo da força e as mortes em operações de segurança. Além disso, concluía que foram cometidas graves violações nos direitos à alimentação e saúde no país. O Conselho de Direitos Humanos da ONU é uma piada. De repente, resolveu trabalhar e resolveu, depois de tanto tempo, investigar a Venezuela, uma ditadura que não respeita nada, muito menos direitos humanos. O Rede TV News volta em 1 minuto. A Polícia Civil de São Paulo tem várias delegacias especializadas, mas esta aqui é ainda mais especial, pois trata-se de uma delegacia de defesa da mulher. Como é feito o atendimento aqui na Delegacia da Mulher,
que foi vítima de violência. A vítima é acolhida por uma equipe de plantão que vai ser elaborado um boletim de ocorrência e, se for o caso, ela tiver interesse, solicitadas as medidas protetivas de urgência para a retirada do autor do lar. Depois que a mulher registra o boletim de ocorrência, qual o próximo passo na delegacia? Imediatamente é instaurado o boletim de ocorrência para apuração do crime e garantir todos os direitos da mulher que sofre violência doméstica. Portanto, se você conhece alguém que está sofrendo agressão ou ameaça, pode recomendar. Na contramão da crise econômica, o hipismo segue em franca ascensão. É o que mostra a repórter Caroline Niquirito. Por aqui desfilam os principais cavaleiros e amazonas do Brasil e do mundo, representantes de uma modalidade que cresce cada vez mais. O hipismo movimenta milhões de reais e engloba desde a criação de cavalos de alta performance a modernos centros de treinamento, indústrias de ração, acessórios para montaria e treinamento, transporte de animais, medicina veterinária e leilões. A gente vê num evento desse, né? A gente tem venda de obstáculos, a gente tem venda de tratores para as pistas, empresas voltadas só especializadas para os pisos das competições. São mais de 1.000 competições hípicas por ano espalhadas por todo o Brasil. 70% dessas competições são da modalidade salto e cerca de 50 mil atletas na ativa em todo o país. O Ministério do Trabalho, Agricultura e Pecuária aponta que o mercado de cavalos no Brasil movimenta anualmente cerca de 16 bilhões de reais e gera mais de 3 mil empregos. A gente tem alguns concursos aí que chegam a ter até 1.000 cavalos por evento, então isso aí gera muito emprego realmente, né? Tanto de instrutor como de tratador, como das pessoas que estão organizando os eventos. Diante de tantos investimentos e organização, o resultado vem. O Brasil já conquistou uma medalha de ouro olímpica com Rodrigo Pessoa e hoje a equipe brasileira é a atual campeã pan-americana. O campeonato de saltos indoor da Sociedade Hípica Paulista vai até domingo e conta com o apoio da Rede TV. A profissão de técnico virou sinônimo de desemprego. 4 deixaram os cargos em apenas 2 dias. Os RHs dos clubes estão trabalhando adoidado neste ano. Durante o Campeonato Brasileiro, foram 14 trocas de treinadores em 21 rodadas, o que dá uma média impressionante. Uma mudança a cada 2 rodadas. Mas o São Paulo trabalhou dobrado. É que Fernando Diniz foi contratado como CLT. Acho que o DNA do São Paulo tem muito a ver comigo. Quando fala de São Paulo, lembra-se muito do time do seu Telê. Time que jogava bonito e que ganhava. Diniz substitui o técnico Cuca, que pediu as contas. Quem também voltou a ganhar emprego graças à indicação de jogadores é Abel Braga. Ele foi um pedido do meia Thiago Neves e virou um novo comandante do Cruzeiro. O cargo estava vago porque o clube celeste demitiu o Rogério Ceni, que depois do empate de 0-0 com o Ceará, se desentendeu com o Dedé no vestiário. Eu simplesmente pedi para o Rogério que não deixasse o Thiago e o Edilson e o Sassá deixassem o jogador de lado, porque são jogadores decisivos. Aí, sabendo que o Ceni estava dando sopa no mercado, a diretoria do Fortaleza demitiu o Zé Ricardo e já está negociando a volta do ex-goleiro. O Zé Ricardo está na lista de prioridades para assumir o Fluminense. O outro nome que aparece é o do Lisca Doido. O Cuca virou terceira opção. Um deles vai substituir Oswaldo de Oliveira, demitido com apenas 32 dias de trabalho. Se eu achar que a coisa não aconteceu do jeito, eu vou procurar ser veemente da mesma maneira, né? Toda ação corresponde a uma reação. Futebol não puder ter discussão, não é futebol. A profissão de técnico está meio conturbada. Então é melhor a galera do RH ficar de plantão, porque a qualquer hora tudo pode acontecer. Terminou hoje em Santos a primeira batalha universitária da Anacrim, um campeonato de jogos jurídicos. A competição começou na quinta-feira da semana passada. Estudantes de direito de toda a Baixada Santista participaram dos jogos. Cada instituição de ensino foi representada por 5 alunos.
O objetivo da competição é aproximar os universitários do mercado de trabalho e dar uma oportunidade para que demonstrem habilidades e conhecimentos adquiridos nos cursos de direito. Não, a confissão no âmbito do processo penal não se reveste de valor pleno. Durante os jogos, os estudantes são testados com questões bastante atuais do mundo jurídico, de processo penal e direito penal. Eles respondem perguntas de múltipla escolha de concursos públicos como magistratura, Ministério Público e OAB. O magistrado que deixa de ordenar o relaxamento de prisão. A final foi no Tribunal do Júri de Santos. 4 faculdades de direito se enfrentaram no último dia. A equipe campeã recebeu troféu, medalhas, materiais jurídicos e bolsas de estudo de 100% para cursos preparatórios para o exame da OAB. A ideia agora é organizar uma nova batalha universitária, só que dessa vez nacional, com estudantes de todo o país. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã.